Olá pessoal, bem-vindos ao Outcome e bem-vindos à primeira aula de inglês onde eu falo sobre gramática. Eu vou falar de uma forma diferente, eu sempre quis encontrar uma metodologia para fazer os vídeos que fosse mais alinhado com a minha forma de pensar em aulas de inglês. E agora com a inteligência artificial isso é muito mais fácil, tá? Então vamos lá, você falou para você mesmo então que quer aprender inglês e não sabe por onde começar, acha inglês difícil. Com essa metodologia, eu posso te provar que não é difícil. É desafiador, sim, porque você precisa de investir tempo, né? Você precisa prestar atenção, que hoje é algo muito complicado, com tanta concorrência, ou seja, um TikTok, um Instagram e tudo mais. Então, para isso, eu vou usar uma metodologia que depende muito da sua interação. Isso é uma coisa que eu sempre pensei, como que eu consigo fazer um vídeo interativo no YouTube? Porque nas minhas aulas, elas são bem dinâmicas, interativas. E como fazer isso através de um vídeo, né? Então eu pensei nesse formato e espero que funcione. Então esse vídeo é um vídeo piloto, é o primeiro vídeo, né? E se der certo, eu espero que possamos fazer mais. Bom, então, a aula. Um dia então você falou, preciso ou quero aprender inglês. Qual que é o primeiro passo? Bom, eu fiz um vídeo para um curso que eu tenho, onde que eu digo que para você aprender o idioma, você precisa primeiro entender como funciona aprender o idioma. Existem várias coisas que você deve fazer. Eu tenho isso no meu curso. Vou linkar inclusive aqui embaixo um site onde eu falo sobre o curso. E obviamente eu vendo esse curso. Mas aqui eu já dou uma ideia de como funciona isso. Então tá. Um detalhe, muitas pessoas fazem vídeos no YouTube com a intenção de vender o próprio curso. Não sou diferente, né? E para mim isso é muito importante. Caso você queira fazer inglês, então lembre que eu tenho uma escola de inglês, sou professor e caso queira ter aula comigo, seja bem-vindo. Aliás, seja mais que bem-vindo. Mas vamos essa aula. E essa aula tanto serve para as pessoas que estão assistindo um vídeo no YouTube, quanto para quem realmente já faz aula comigo. Ok. Então vamos lá. Você começou a aprender inglês e, de novo, acho que é difícil, não sabe por onde começar. A primeira coisa que eu sempre falo para meus alunos é o seguinte, então eu falo para vocês, você tem que saber o que é o Common European Framework. Meu Deus, o que é isso? Você já começou mal, né, falando inglês. Ou seja, o que é o quadro comum europeu de língua, né? Inclusive, esse vídeo não vou explicar exatamente o que é isso, mas pesquise. O que é o quadro comum europeu de línguas europeias? CEFR. CEFR. O que é isso? E por que eu deveria saber isso? Mas, como nós estamos aqui no chat GPT, eu vou fazer essa pergunta. Vou colocar em inglês, ó. What is CEFR? Né? Eu vou pedir aqui, ó, Basic Explanation, ok? Ou seja, uma explicação básica do que é o CEFR. Então vamos lá. The CEFR stands for the Common European Framework of Reference for Language, ou seja, é quadro comum europeu para referências de línguas, né? It is an international standard used to describe language proficiency. É usado para falar sobre a proficiência de línguas, né? E é internacional. The CEFR is widely used to measure a learner's ability in language. É usado para checar a habilidade de um aluno em línguas, né? Including English, incluindo o inglês, porque na verdade são para todas as línguas europeias. And organized language skills into 6 levels. E agora que vem a parte mais interessante. Eu sempre falo em todas as minhas aulas, quem me conhece sabe disso. Você precisa saber que existe o nível A1 e A2, existe o nível B1 e o B2, e o nível C1 e o C2. Mas vale muito a pena você parar e pesquisar o que significaria isso. Basicamente, como você pode ver ali, ó, o A1 e o A2 é o Basic User, ou seja, um usuário básico. A maioria das pessoas, de repente, aprendendo What's your name? Where are you from? Ou seja, de onde você é, qual é o seu nome, de onde você é, já começou com um A1, né? Contar, sei lá, de 1 a 10, falar alguns dias da semana, com uma certa dificuldade. Você é um basic user, né? O A2 já consegue falar bastante coisa, ele consegue se comunicar, né? O B1 é um nível intermediário e a maioria das pessoas que aprendem inglês chegam no B1 e para, infelizmente. Vale a pena pesquisar, inclusive, que é o platô de aprendizado em inglês. O B2 seria o nível ideal para as pessoas terem. Com esse nível B2 você seria capaz de fazer qualquer coisa em inglês. Com dificuldade,
no inglês mais avançado, mas enfim, conseguiria dar conta de muita coisa. Inclusive, muitas pessoas chegam no máximo no B2, tá? E o nível almejado para quem realmente gostaria de assistir um filme sem legenda, para quem gostaria de falar inglês com total tranquilidade, seria o nível C1 e C2, tá? Então vamos lá. Sabendo disso, detalhe, como eu digo sempre, não tenha só esse vídeo como sua referência. Vá atrás, se informe mais, porque é importante, tá? Eu vou fazer um teste aqui. Eu vou pedir assim para a máquina, para a inteligência artificial, me mostrar uma imagem, ok? Show me, vamos escrever certinho aqui, né? Show me an image, a chart. Vamos ver se ele consegue buscar para a gente uma imagem sobre o CEFR. Olha lá, ele trouxe vários, né? Vamos abrir aqui esse aqui, ó. Então, olha só, para ficar mais claro visualmente, né? A1, A2, B1, B2, C1, C2. Então, o A1, Total Beginner, ou seja, um iniciante, né? Já o A2, um Pre-Intermediate, né? De novo, a maioria das pessoas ficam por aqui mesmo e no máximo vai para um Intermediate, que é o B1. As pessoas param aqui. Tem professores bons que falam inglês nível B2, tá? Como assim, professor? Um professor não deveria receber o C2? Não, porque se ele sabe... Pensa comigo, se você sabe o A2, você pode ensinar o A1, para quem não sabe, não concorda comigo? Ou se você sabe o B2, de verdade, você realmente sabe, por que você não pode ensinar alguém que fala inglês A2? Ou até B1, de repente? É óbvio que você vai ter uma certa desconfiança, assim, será que eu estou fazendo a coisa certa? Mas vai conseguir. E, obviamente, quem tem um nível C2 consegue dar aula para todo mundo, certo? Outra coisa que eu acho engraçado, né? Quando você dá aula para uma pessoa que está no nível C2 já, e ela, de repente, ela quer pegar o professor, né? Eu sei disso. E o professor, nossa, professor, você não sabe? Vocês estão no mesmo nível? Ou seja, é óbvio que uma pessoa que está no nível C2, um professor no C2 e um aluno que está fazendo C2, talvez ele saiba de alguma coisa que, de repente, o professor ainda não viu. Vocabulário, sei lá, acontece. Mas enfim, só uma divagação. Beleza, então você descobriu que tem que saber o que é o Common European Framework, ou seja, o quadro comum europeu de línguas estrangeiras, né? o quadro comum europeu de línguas europeias. E você fala assim, bom, então tá, professor, já falou demais já, e aí, como é que eu vou aprender inglês com isso? Então vamos lá. Eu vou pedir para a inteligência artificial criar para mim uma lista das gramáticas, né, que eu vou encontrar no nível A1. Então, vamos lá. Write a list of the grammar points covered in A1 level. Normalmente quando eu peço isso, ele vai mostrando os tópicos gramaticais e dá exemplos. Eu vou pedir aqui, ó, just the name of each grammar point in a list, né? Ou seja, eu pedi para me mostrar apenas os pontos gramaticais numa lista. Você poderia fazer isso em português. Eu prefiro fazer em inglês porque já fica tudo em inglês, fica melhor, tá? Então vamos dar uma olhada então nessa lista. Bom, ele começou com personal pronouns, né? E daí, o que é personal pronouns? O que é o verb to be? Professor, eu corri a vida inteira do verbo to be, que na escola eu só aprendi o verbo to be e o negócio me aparece com o verbo to be, né? Então, vamos lá. Tem todos os outros tópicos, né? Mas vamos lá, então, a máquina está aqui. O que é personal pronouns? Eu vou pedir assim, ó, para me mostrar exemplos. Ó, show. Tinha copiado tudo aqui, vamos colocar só o personal pronouns para não complicar a nossa vida, certo? Vamos lá, personal pronouns. E aí vamos colocar aqui, ó. Write examples. Então eu vou pedir para ele nos dar alguns exemplos. Olha só que difícil, né? Na verdade, o I, o you, o he, o she, o it, o we and they. Aqui vai uma coisa que eu sempre comento com os alunos. As pessoas se preocupam muito com gramática. Ótimo, você precisa aprender gramática, porém a pergunta é, e o vocabulário? Muitas vezes eu percebo que os alunos eles se perdem no vocabulário e não na gramática. Porque aqui, por exemplo, o que é personal pronouns?
de novo, eu sempre digo, os alunos não precisam lembrar dos nomes das gramáticas, mas precisam saber o que é o que. Ah, o I é para falar que é eu. O you é para falar que é você. Professor, mas como que eu vou lembrar disso? Prática. Você vai ter que fazer alguma coisa. Anotar num caderno, falar sozinho e por aí vai, né? E o legal é que a máquina já deu não só o personal pronoun, ou seja, o sujeito, né? Como também ele deu uma frase de exemplo. E eu sempre falo para meus alunos assim, ó, quer aprender inglês? Aprenda por frases, escreva frases, pegue um caderno e escreva suas frases. Então vamos lá, I am a teacher, ou seja, eu sou um professor. You are my friend. Inclusive, vamos um spoiler aqui. Aí já está o verbo to be. Ai, professor, to be de novo. Gente, faz o seguinte, só olha para a frase e pensa. To be, ser. Eu sou. I am a teacher. Eu sou um professor. Pronto. To be, ser ou estar. Professor, mas tem, o I am a teacher poderia, então quer dizer que pode ser eu estou professor? Poderia, mas aqui só que estaria uma tradução errada, então não faz sentido. I am happy. Eu estou feliz. Só troquei a palavra happy. I am happy. Eu tirei a teacher e disse happy. Bom, o que eu quero que você faça? Aí vem a parte interativa. Pausa esse vídeo. Pausa esse vídeo e leia as frases primeiro e tenta entendê-las. Ah, professor, mas eu não consigo. Então é o momento que você tem que parar, escrever e anotar. Ou seja, professor, eu não sei o que é o I. Anota. Você não vai aprender isso só vendo meus vídeos ou qualquer vídeo que tenha na internet. Aliás, para eu pensar, existe, sei lá, talvez bilhões já de vídeos na internet aprendendo inglês. Mas por que as pessoas não aprendem? Talvez porque não gosta de metodologia, talvez porque não se adaptou à pessoa que está falando. E eu te pergunto, e se você pausasse o vídeo agora e anotasse as palavras que você não sabe, ou as frases que você não sabe, será que faria uma diferença? Eu creio que sim. Então vamos lá. Voltando, nossa primeira preocupação era com personal pronouns. Eles estão ali. I, you, he, she, it, we and they. Não vou traduzir. Eu quero que você faça isso, tá? Se você precisar. Aí, voltando então à nossa lista, eu tenho ali o verb to be. Só que eu não preciso nem pedir mais, porque ele já está ali, né? I am, you are, he is, she is, it is, we and they. Um spoiler, as pessoas normalmente esquecem esse it is. Por quê? Porque no português eu digo só assim, ó, é. Mas no inglês tem que ter o it. Por quê, professor? Porque eu não tem como eu ter o am, o is, o are, sem nada. Ou seja, eu preciso de alguma coisa. E no neutro, ou seja, it, eu poderia estar me referenciando, por exemplo, a um lápis. It is a pencil. É um lápis. Só que no inglês, se você falar is a pencil, não funciona. Então é it is a pencil. Beleza. Pausa e observe essa frase precisar de novo. Analisa por você, tá? E tenta criar, assim, uma forma de você lembrar isso, tá? Porque senão meu vídeo não é o suficiente para você aprender. E agora vem a parte que realmente eu queria para eu terminar esse vídeo para hoje. Ou seja, nós vamos então até o Simple Present. Ai, professor, eu nunca lembro pela gramática. Não precisa. O que eu quero que você lembre são os exemplos. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó. Write examples, né? Vamos lá aos exemplos. Bom, ele deu essas frases, que são ótimas, só que eu vou pedir uma coisa agora. Eu vou pedir para que a máquina faça esses exemplos mais curtos, ok? Shorter, vou pedir mais curto, shorter. Depois eu volto para lá, tá? Olha que belezinha. Então vamos lá. Qual a dificuldade de entender, por exemplo, I work, you play, he reads, she cooks, it rains, we study, they travel? Bom, a resposta mais comum vai ser, professor, mas eu não conheço esses verbos. Então eu entro na questão de aprender vocabulário, ou seja, não gramática. Então eu preciso saber que work é trabalhar, eu preciso saber que play é jogar, brincar, eu preciso saber que read é ler. Mas professor, apareceu um reads ali, o que está acontecendo? Bom, se você observou isso, ou até sabe disso, mas se você observou isso, não sabia observou isso, você é um gênio. Porque she cooks, it rains. Que interessante. É o he, she, it. Eu poderia perguntar para a máquina por que é assim, mas vou deixar por enquanto só o exemplo. We study, they travel. Professor, mas de novo, eu não sei o que significa essas palavras. Então, momento de você pausar, escrever num caderno
e traduzir. Por quê? Se eu fizer isso para você, você nunca vai aprender. E aí que vem a minha metodologia. As pessoas precisam de aprender o que é active learning, ou seja, aprendizagem ativa. Se você não sabe, está perdendo muito. Então, vai lá, pausa, ou pesquisa o que é active learning, ou faça na prática. Ou seja, anote o que você não sabe e traduza na frente, se for necessário. Mas se você souber, tudo bem. Tá? Beleza, esses são os exemplos mais básicos. Bom, mas terminou aqui? Não. Eu falo as frases no afirmativo, que é o que está aqui, ou seja, eu estou afirmando algo que eu faço, né? Mas eu poderia também dizer que eu não faço isso. E talvez gostaria de perguntar para alguém se elas fazem isso. Então vamos lá. Vou pedir para a máquina fazer o seguinte, ó. Change to negative. Change to negative. Vamos ver o que vai acontecer? Ótimo. Então ali, de novo, eu quero que você pause e observe. E se pergunte, o que aconteceu? As frases são iguais, né? Se eu comparar, por exemplo, a primeira, né? I work, tranquilo. Virou I don't work. Então quer dizer que o don't, nesse caso aí, é o não. Ótimo. Bom, o 2 ficou igualzinho. Ixi, o 3 ficou esquisito. O que aconteceu com o 3, né? Poxa vida, lá em cima eu percebi... se você percebeu, você é um gênio. Ou talvez se você soubesse aí não vale, né? He reads. Tem esse S aqui no verbo, que esquisito isso aqui. É plural? Não, não pode ser plural porque he é ele e ele não é plural. Aliás, o que é plural? Mais de um? Singular, um só. Eita, complicou. Mas o que eu faço? Talvez, será que vale a pena me preocupar tanto com isso agora ou só aprender que é assim? Eu dou uma dica. Eu acho que é melhor aprender que é assim e tranquilo, tá? Será que você precisa realmente de uma explicação por que é assim? Bom, se você quiser uma explicação, o nome disso é terceira pessoa do singular. Muda alguma coisa? Só um nome complicado para você lembrar. Então grava. He reads, ele lê. She cooks, ela cozinha. It rains, chove. Só isso. Mas por que eu tenho que saber isso? Tá? Vamos ver. Ah, que interessante. No 3, 4 e 5 virou doesn't e não don't. E eu quero que você pare o vídeo e tenta perceber outra coisa aconteceu também. Pausou? Pensou? Bom, se você percebeu que no verbo que antes lá em cima tinha o S e não tem mais, você é genial. E se você chegou à conclusão que é porque o S na verdade foi pro do e virou doesn't, você é ainda mais genial. E parabéns. E se você não percebeu nada disso, é um convite para poder começar a prestar atenção nisso. Observe, se pergunte. Essa é a metodologia Active Learning, onde você pensa, onde você olhe e não só espere uma explicação de alguém. Tenta buscar tenta pensar, nem que você crie sua própria explicação. E depois você checa em fontes para ver se aquilo que você pensou estava certo ou não, ou procure um professor, né? Professor, eu notei isso, é isso mesmo? Tenho certeza que vai fazer toda a diferença na sua vida. Experimente, tá? E você continua e fala assim, nossa, aí eu percebi que o we e o they é normal, ou seja, é igual o I, o you. Então, só o he, she, it que é diferente. Só os três são diferentes. Como que seria a pergunta disso? Vamos fazer assim, vamos perguntar para a máquina, né? Ó, change to interrogative. Vamos ver o que vai acontecer agora. Então, aquele mesmo esquema. Pausa, pense e veja o que aconteceu. Nossa, apareceu essa palavrinha no começo. Meu Deus, o que é isso? É por isso que eu falo que inglês é difícil. As pessoas falam assim. Pessoal, uma língua estrangeira é isso, ela é estranha a nós, né? E nós temos que entender que a sua língua, a nossa língua portuguesa não é referência, né? Ela é uma das línguas que existem no mundo, assim como o inglês. Então, quando eu quero aprender uma língua estrangeira, eu tenho que entender que ela é diferente e ela tem coisas diferentes, né? E às vezes não tem como traduzir ao pé da letra, porque, por exemplo, se eu pergunto no número 2, né? You play, você joga, pra gente basta colocar ponto de interrogação. Mas no inglês tem uma característica, né? E eu vou ajudar vocês, que tem que ter um verbo auxiliar. Toda pergunta tem que ter um verbo auxiliar. Professor, mas já vi alguém fazendo perguntas sem verbo auxiliar? Ah, sim, claro que existe. Mas, gramaticalmente falando, eu preciso de um verbo auxiliar.
que no caso aqui é do. Professor, mas eu notei que no 3, 4 e 5 é diferente. De novo, se você fez isso, você é genial. E professor, eu também percebi que no verbo também não vai S. Poxa vida, você é genial mesmo, né? Professor, não percebi nada disso, eu sou burro? Não, nem um pouco, talvez desatento. Ou talvez não treinou isso. Passe a treinar isso, passe a perceber, passe a se perguntar. Porque vira uma lógica muito simples no inglês. Com essa lógica você vai perceber, e é muito legal quando os alunos falam assim, professor, saquei agora. É muito mais divertido, porque daí você deixa de depender tanto da explicação do professor ou de qualquer outra fonte, que no caso aqui agora é a máquina, para você realmente entender um processo. E depois que você sacar, ou seja, você realmente entender isso, você nunca mais esquece. Então, quer dizer que para perguntar eu falo isso aqui, né? Do I work? Do you play? Does he read? Does she cook? Does it rain? Do we study? Do they travel? Exato. É sempre assim? Não, óbvio que não. Mas vamos ficar com essas frases por enquanto. Bom, vamos voltar lá em cima, né? Onde nós fizemos a primeira versão que eu pedi para simplificar, eu tinha isso aqui. Então vamos lá. Eu quero que você leia, né, e se pergunte: eu entendo todas essas frases? É uma pergunta séria. Eu entendo todas essas frases? Não. Eu não sei o que é everyday, por exemplo. Eu não sei o que é weekends. Eu não sei o que é, por exemplo, dinner. Eu não sei o que é together. Eu não sei o que é summer. Procure. Se você depender de um professor sempre te falar, você nunca vai aprender. Eu falo isso categoricamente, porque a gente precisa fazer algo para lembrar, tá? Então vamos supor que você tivesse anotado essa frase no caderno e traduzisse apenas palavras que você não sabe. Por exemplo, vamos supor que fosse everyday. Essa é uma análise. Uma segunda análise é o seguinte: quando você vai aprender Simple Present, na teoria, você vai aprender assim, que são frases usadas para falar de coisas do dia a dia. Faz todo sentido. I work every day, eu trabalho todos os dias. You play soccer on weekends, você joga futebol aos fins de semana. É verdade, é algo que eu faço com uma certa frequência, é um hábito que eu tenho. He reads a book every night. Poxa, é verdade. Ele lê um livro toda noite, é um hábito, é algo que ele faz. She cooks dinner for her family, é um fato, ela cozinha o jantar para a sua família, para a família dela. It rains often in April. Chove com frequência em abril. A palavra often, com frequência. Professor, eu notei que você falou often, você não falou often. De novo, você é um gênio. E por que é assim? É assim, pronto. Parece rude falar assim, mas não é. É assim que eles falam. O inglês tem muitas palavras que têm esses sons com algumas letras que não são pronunciadas. A gente tem também, isso que a gente não percebe, porque é a nossa língua. Muito. Cadê esse N de muito, que a gente fala muito? Alguém fala muito? Não fala, mas reclama da língua estrangeira. Normal, faz parte. We study English together. Nós estudamos inglês juntos. É um fato. They travel during the summer. Eles viajam durante o verão. Ok? Então, olha só, para finalizar. Se você entendeu que é um processo do qual você tem que fazer algo para aprender, parabéns. Se você acabou de entender que é mais simples do que parece, parabéns. Ah, professor, mas eu não concordo, eu acho difícil. Bom, se você se convenceu disso, é difícil te convencer ao contrário. Mas, se você notar bem, ser bem honesto, vai ver que não é difícil. Dá trabalho, que é outra coisa. Professor, e aqueles cursos que prometem aprender inglês em 3 meses? Bom, seja realista. Você vai lembrar de tudo que tem que aprender em inglês em 3 meses? Bem provável que não, certo? Beleza. Então, esse aqui é o fim dessa aula. E, mostrando de novo, né, lá em cima, o Simple Present. Então, na próxima aula, nós poderíamos falar de articles, an and the, e, para fazer um vídeo mais compridinho, podia falar de plurals também. Bom, é isso por hoje. E, de novo, você vai aprender inglês com os meus vídeos? Depende, se você anotar, se você buscar outros vídeos e contrastar. Bom, agora que eu aprendi com esse vídeo, vou buscar outros vídeos na internet a respeito do mesmo tópico, ou seja, personal pronouns, verb to be, simple present. E vou ver se de repente alguém explica melhor que esse professor, tá? Até porque, se você notar bem, eu não expliquei muita coisa, eu só mostrei para vocês e espero que você faça o mesmo, ou seja, observe e aprenda. Presta atenção, observe e aprende. Galera, então é isso aí. Eu vou deixar um link aqui embaixo, como eu disse, da minha escola de inglês. E quero você como aluno oficialmente das minhas aulas, que trabalha com bastante conversação. Ok?
E compartilhe com um amigo, com alguém que queira aprender inglês e fale para ele que inglês não é tão difícil assim, mas dá trabalho. E isso é um fato. Não, hoje em dia é muito comum as pessoas querem uma mágica aprender inglês. Não tem mágica, não tem segredo que é escondido pelo FBI e por aí vai para você aprender inglês. Não, o segredo é se debruçar. Ah, outra coisa que é importante falar também. Nós queremos que as pessoas aprendendo inglês, elas querem que eu comecei do A e já quero ir ao D, ou seja, eu queria aprender inglês rápido, mas é um processo. Pensa que a cada dia, a cada tópico, você é melhor do que um tópico antes. Ou seja, se eu aprendi agora essas coisas, agora já sei alguma coisa. Se eu aprendo o próximo tópico, eu aprendi mais uma coisa. Ou seja, não é o fim, mas é o processo. Galera, até mais e te vejo no próximo vídeo.